Peraí, vamos ver se vai abrir aqui de novo. Aí a gente também viu essa questão do equilíbrio dinâmico, que ficou uma dúvida no final da aula, da questão se tinha aceleração da gravidade, né, fora da atmosfera terrestre, e a gente viu, né, que na verdade não é que não tem aceleração, tem uma aceleração, mas ela é tão pequena, chamada de microaceleração, que eu consigo até, né, desprezar e continuar o meu movimento uniforme, ali, retilíneo uniforme, quando o foguete ele desliga os propulsores. Tá todo mundo vendo o slide, gente? Tranquilo? Sim. Beleza. Então, vamos seguir aí. Nós paramos, então, no conceito de inércia, né? Só para lembrar, então, tendência dos corpos em conservar a sua direção ali no MRU. Então, por exemplo, né, se eu bato no poste, logo o meu corpo ele tem a tendência de continuar o movimento para frente, lembrando da moto também, a não ser que eu tenha alguma força resistindo a esse movimento, né? Eu continuo ali em movimento retilíneo uniforme. Então, o ônibus também, na hora que ele está lá e dá aquela freada, todo mundo vai para frente. Por quê? Porque a tendência dele é continuar o movimento. Então, só para lembrar, tudo que possui matéria, né? Tudo que possui massa, eu tenho inércia. A inércia, então, é uma característica da matéria. E para que as tendências de um corpo elas sejam vencidas, como eu disse, é necessário a intervenção de quê? De uma força. Se não tiver nenhuma força, ou seja, a força resultante é igual a zero, então nós temos inércia, ou MRU. Então, agora, partindo para a nossa aula de hoje, a gente consegue finalmente entrar nas leis de Newton, né? Que são leis que têm qual objetivo? As leis de Newton têm o objetivo de descrever os movimentos, né? Como eu falei, tem a força, e agora essas leis, né, da mecânica clássica estudadas pelo Isaac Newton, elas têm como objetivo te explicar, né, o porquê cada movimento ocorre de uma certa maneira. Então, a gente vem ali com a primeira lei de Newton, que nos diz: se a força resultante sobre uma partícula é nula, ou seja, é igual a zero, ela permanece em repouso ou movimento retilíneo uniforme por inércia, por causa da inércia. Então, primeira lei de Newton, eu vou sempre lembrar, lei da inércia. Então, os corpos tendem a se manter em repouso, ou seja, parados, ou em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. E como é que a gente pode exemplificar? A gente pode fazer um experimento, você aí na sua casa, qualquer hora dessa, se estiver fazendo nada, e você quiser, poxa, será realmente que a lei de Newton ela funciona? Claro que funciona. E a gente pode pegar um experimento aí muito simples. O que a gente pode fazer? A gente pega um copo, pega uma cartolina e pega uma moedinha. O que a gente vai fazer? Pega essa cartolina, coloca aí em cima do copo e depois você coloca a moeda sobre a cartolina. E o que você vai fazer? Vai tirar rapidamente, puxa essa cartolina, bem rápido. E o que vai acontecer? Pela primeira lei de Newton, o nosso princípio da inércia, a moeda ela tende a permanecer em repouso ou cair ali, igual o cara da moto, né? Não tem nenhuma força sendo aplicada, ela vai diretamente para o fundo do copo. Beleza? Então, você pode, através desses três, né, materiais utilizando aí para fazer esse experimento, comprovar ali que, por inércia, os corpos tendem a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme.
Alguma dúvida sobre a primeira lei de Newton? Não, Nenhuma dúvida? Beleza, então. Primeira lei de Newton, todo mundo já pegou, então, ou permanece em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Vamos para, então, a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton ela descreve no movimento? Ela se chama o princípio fundamental da dinâmica. E o que ela nos diz? Ela é apenas uma fórmula? Ela é apenas F é igual a massa vezes aceleração? Não. Ela descreve o movimento como se F, que é a força resultante, age em uma partícula, então, como consequência dessa força que está agindo sobre a partícula vai ter uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido dessa força, cujo módulo, valor, é diretamente proporcional à intensidade dessa força aplicada. Como assim? Aí agora nós vamos olhar para a nossa equação matemática. Eu aplico uma força F, ou várias forças sobre um corpo, e ela vai ser igual à massa desse corpo vezes a aceleração que esse corpo vai adquirir devido a essas forças que estão sendo aplicadas no corpo. Então, força em newtons é igual a massa em quilogramas vezes aceleração em metros por segundo ao quadrado. Quando eu falo que ela é diretamente proporcional, isso quer dizer o quê? Que quanto maior força eu tenho num corpo sendo aplicada, maior aceleração esse corpo vai adquirir. E a aceleração, ela é uma consequência dessa força aplicada. E também, por exemplo, é mais fácil eu mover um caminhão ou uma Kombi? Uma Kombi, né? Porque a massa dela é menor do que a do caminhão. Ou seja, quanto maior a massa, se eu for empurrar o caminhão, maior força eu vou precisar. Então, a massa também vai ser proporcional à intensidade da minha força aplicada. E mais uma informação que está dizendo ali no texto, que essa minha força, a aceleração vai estar na mesma direção e no mesmo sentido que eu aplicar essa minha força. Então, na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, ele quer dizer o quê? Eu tenho uma força sendo aplicada e, como consequência, ela gera uma aceleração. Alguma dúvida na segunda lei de Newton? não. Beleza. Então, beleza. Aproveitando a segunda lei de Newton, a gente começou a conhecer o que é força, né? Sabendo que ela produz o movimento, ou também ela muda a direção desse movimento. Também tem uma outra força que eu vou conhecer agora, chamada força peso. Peso de um corpo. O que é o peso de um corpo? O que é essa força peso? O peso de um corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre ele. Como assim? A gente, no dia a dia, costuma confundir muito o que é peso e massa. Né? A gente fala, por exemplo, né, a gente tem um cara aqui pesando lá na balança, ele fala que ele está pesando 70, né? Então ele está pesando quilogramas? Ou ele está pesando newtons? Na verdade, peso é diferente de massa. Massa em quilogramas, beleza. Mas peso é uma força de atração gravitacional. E como toda força, ele é medido em newtons. Então, quando eu falo eu tenho 70 quilogramas, eu tenho massa 70 quilogramas. Por quê? Porque a força-peso de atração é igual a massa vezes a gravidade. Então, ela depende da aceleração da gravidade. Então, o meu peso, na verdade, considerando aqui na Terra 10 metros por segundo ao quadrado, na verdade, se eu tiver uma massa de 70, eu tenho 700 newtons de força.
peso. Então, a partir de agora, eu sei que em cada planeta eu tenho peso. A massa não muda, mas o meu peso, ele muda. Por quê? Por exemplo, eu tenho aí a aceleração da gravidade de Mercúrio, 3,7 metros por segundo ao quadrado. Vamos aproximar aí para 4. Se eu tiver 70 quilogramas de massa, gente, eu vou ter 280, né? 70 vezes 4. Então, eu vou ter 280 newtons de peso em Mercúrio. Se eu pegar na Lua tem 1,6. Né? Ainda forçando a barra, né? E aproximando para 2, se eu tiver 70 quilogramas de massa, eu vou ter, então, 70 vezes 2, 140 newtons de peso, né? E se eu pegar, então, Júpiter, né? Olha lá, quase 25 metros por segundo. Aí que eu aumento muito mais ainda o meu peso. Então, eu descubro que peso é diferente de massa e que eu posso ter uma força-peso em cada planeta, dependendo da aceleração da gravidade. Beleza? Conheci mais uma força. E eu vou conhecer mais uma força também, que é uma força chamada força normal. O que é força normal? Força normal é uma força de contato. Então, para existir força normal, eu preciso estar em contato com alguma superfície. Por exemplo, eu olho aí, vamos supor que é uma mesa, esse azul aí, essa superfície. Eu tenho um bloco cinza sobre essa mesa, ou seja, ele está em contato, então eu tenho a força normal, que vai estar aonde? Sempre marcada, quando eu for fazer meu diagrama de forças, que eu recomendo que todo exercício que você tiver de dinâmica, você faça o diagrama de forças, para você ver que forças agem sobre o corpo. A peso sempre estará apontada para baixo, devido à aceleração da gravidade. E a normal de contato? Sempre vai estar perpendicular à superfície. Fazendo o quê? Perpendicular, um ângulo de 90 graus com a superfície. Nesse caso, ela está na vertical para cima, né? E se ela tivesse num plano inclinado, que a gente vai estudar, quem sabe, aí na próxima aula, como se fosse uma rampa? A normal perpendicular, olha, ela vai estar um pouco mais inclinadinha, né? Ela está em contato ali com a rampa, então tem uma normal perpendicular, fazendo um ângulo de quê? De 90 graus ali com a superfície. E a força-peso continua apontando para baixo. Deu para entender força-peso e força normal e como marca ela no corpo, na partícula? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então tá, conheci a primeira lei, princípio da inércia, segunda lei, princípio da dinâmica, conheci força normal, conheci força-peso, e agora nós vamos para a terceira lei de Newton, que eu costumo dizer que é a lei do karma, né? Ação, princípio da ação e reação. E o que diz a terceira lei de Newton? O que ela descreve? A toda força de ação corresponde uma de reação, de modo que essas forças têm sempre mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos, estando aplicada, isso é muito importante, em corpos diferentes. Por quê? Por exemplo, voltando aqui rapidinho na força normal. A força normal e a força-peso, ela é aplicada sobre o mesmo corpo. E isso é uma grande informação, por quê? Porque ela, se ela está aplicada no mesmo corpo, ela acaba se anulando, né? Porque ela está na mesma direção e sentido oposto no mesmo corpo, ela acaba se anulando. Porém, na terceira lei de Newton, ela está aplicada em corpos diferentes, então ela não se anula. Vamos tentar entender aqui? Por exemplo, a gente tem um homem fazendo
um exercício flexão. Ele faz, né, uma força de ação sobre o chão. Ele empurra o chão. E o que acontece por causa dessa força de ação? Há uma força de reação a esse movimento, que é a do chão sobre a mão desse homem, que faz com que ele seja impulsionado para cima, concretizando aí o exercício de flexão. Então, nós temos a força de ação da mão do homem sobre o chão e a de reação do chão sobre a mão do homem. Então, corpos diferentes, o homem ali e o chão. Par, ação e reação. Porque se não existisse a terceira lei de Newton para explicar isso, provavelmente a gente conseguiria ultrapassar o chão, ultrapassar as paredes, seria tipo um efeito fantasmagórico, né? Não teria força de reação. Então eu conseguiria tranquilamente ser como um fantasma e ultrapassar, né, as paredes e o chão. Outro exemplo, né, a gente tem o próprio caminhar, né? Ali a gente viu o movimento na vertical, né, da flexão. No caminhar, a gente vê na horizontal. Então, quando a gente caminha, nós temos a força de ação do nosso pé sobre o chão e a força de reação, né, do chão sobre o nosso pé. Porque se não existisse areia movediça, né, a gente iria ficar o quê? Ultrapassando o chão também. Então, tem que ter sempre o parzinho, força de ação e força de reação agindo sobre dois corpos diferentes. Mais um exemplo, vamos ver aí como ficaria um diagrama de força com par, ação e reação. A gente tem um bloco, né, B, e nós temos a nossa mão ali, A, e a superfície, né, de contato. Logo, quais forças atuam sobre esse bloco? Sempre a força-peso, porque é claro que ele tem uma massa, né, anormal, que é a força de contato ali sobre a mesa, né, perpendicular. A força da minha mão sobre o bloco, força de A em B para a direita, e a força que o bloco age sobre a minha mão de F de B em A para a esquerda. Então, todas essas forças, elas atuam ali nesse bloco. Deu para entender alguma dúvida sobre a terceira lei de Newton? Deu para entender. Deu? Então, beleza. Qualquer dúvida vocês podem falar, tá, gente? Porque é essencial para que vocês resolvam qualquer exercício de dinâmica que vocês entendam muito bem as três leis. Então, lembrando, primeiro, inércia, meu corpo tende a ficar em repouso em MRU, força resultante igual a zero. Segundo, o princípio da dinâmica, que diz se eu tenho uma força resultante, uma força aplicada, eu gero aceleração, logo força é igual a massa vezes aceleração. Terceira lei de Newton, toda ação, ou seja, toda força que eu realizo de ação, existe uma reação na mesma direção, porém em sentidos opostos, agindo em diferentes corpos. E agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho para ver como as três leis de Newton elas vão aparecer para a gente nos exercícios e nos problemas. Vamos lá, primeiro exemplo. Veja a figura abaixo. Nela há um bloco de massa de 2,5 quilogramas. Suponha que esse bloco ele esteja submetido a duas forças horizontais de intensidade, te dá o valor da força. F1 ali para a direita vai valer 100 newtons e F2 para a esquerda ali vai valer 75 newtons, né? F1 ali maior do que F2. Determine então a aceleração adquirida pelo bloco nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Ora, ele quer aceleração. E ora, tem forças aplicadas nesse bloco.
Logo, qual lei de Newton eu vou utilizar? Segunda lei de Newton, que eu acabei de aprender. O que a segunda lei de Newton me diz? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quais forças atuam nesse bloco? Atuam força F1 para a direita e F2 para a esquerda. Então, F1 positivo menos F2 negativo. É igual a massa vezes aceleração. Eu tenho F1? Tenho 100 newtons. Tenho F2? Também tenho 75. É igual a massa também, 2,5 quilogramas, vezes aceleração. Logo, isolando a aceleração, eu tenho, então, 100 menos 75, 25 sobre 2,5. Coincidentemente, eu achei uma aceleração também aproximada aí de 10 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida nesse problema ou deu para visualizar direitinho? Oi? Foi. Beleza. Prosseguindo, então. Agora a gente vai a uma de vestibular da FUVEST, São Paulo. Um homem, ele vai tentar levantar uma caixa. Essa caixa amarela aí que tem 5 quilogramas de massa. Que está sobre uma mesa, ou seja, está numa superfície. Se está em contato em uma superfície, logo eu lembro que força normal, força de contato. Aplicando, então, uma força vertical, que ele quer subir essa caixa, então ele vai aplicar uma força vertical ali de 10 newtons, tentando subir ali a caixa amarela. Nessa situação, o valor da força que a mesa, a superfície, aplica na caixa vai ser de quanto? Considerando aí a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer? Qual força é essa? Ele quer a força de contato, né? Que essa mesa aplica na caixa, que a gente conheceu como força normal. E como é que a gente vai resolver esse problema? Observando o problema ali, a gente vê que essa caixa está em equilíbrio, ou seja, ele não conseguiu subir essa caixa. Então, a força resultante, ela é igual a zero. Ele aplicou essa força, tentou de 10 newtons para cima, mas você viu que ela não saiu da mesa. Então, o sistema, ele está em equilíbrio. Então, você tem que observar muito bem toda a informação que o problema te traz. Ora, se o sistema está em equilíbrio, quais forças estão agindo sobre essa caixa amarela? A gente tem essa força que ele aplicou para cima de 10 newtons, correto? Tentando puxar essa caixa. A gente tem o que na verdade, a gente quer descobrir a força de contato, que é a força normal, que vai estar perpendicular à superfície, para cima também, menos a força que sempre está na direção para baixo, que é a força peso, igual a zero, porque está em equilíbrio. Então, eu tenho a força que ele aplicou para cima? Tenho, 10 newtons. A normal é o que eu quero saber. E o que é a força-peso? Massa vezes a gravidade. É igual a zero. Vou isolar a minha força normal, que é o que eu quero saber. Massa vezes gravidade menos 10 para o outro lado. Então, eu vou ter o quê? 50, que é a massa vezes a gravidade, menos 10 newtons, que é a força que ele aplicou. Eu achei, então, uma normal de 40 newtons. O que isso significa fisicamente nesse problema? Que faz sentido estar em equilíbrio, né, gente? Por quê? Qual que é a força-peso aí que tá? Nós temos uma força-peso aí de 50 newtons, beleza? Para baixo. Para cima nós temos quais forças? Nós temos essa normal que eu achei que é 40, beleza? E essa força de 10 newtons que ele aplicou. 40 mais 10 eu tenho o quê? 50 newtons para cima de força. Igual ao quê? 50 newtons para baixo de peso. E realmente eu verifico
que esse sistema ele está em equilíbrio e a pessoa não conseguiu puxar essa caixa amarela. Deu para entender esse probleminha? Tranquilo? Alguma dúvida nesse problema? Professora, a massa, quanto que é a massa mesmo que está no problema? Eu dei uma perdida aqui. 5 quilogramas de massa. Ah, não, tá joia. Deu para entender? Mas deu para entender essa questão da força que estava para cima, igual a força para baixo, todas as forças que estão atuando na caixa, conseguiu visualizar? Deu. Só não poderia explicar o final dessa equação? Só a última linha. Fazendo favor. Tá, posso explicar sim. Então a gente tem, beleza, conseguiu visualizar, nós temos a força que ele aplicou para cima, 10 newtons, mais a normal que também está para cima, sempre perpendicular à superfície, menos. O que é a força-peso? Massa vezes aceleração da gravidade. É igual a zero. Aí a gente vem para a última linha, né? Ele vai isolar a força normal, que é o Nzão, né? Então, o Nzão é igual, passo a galera toda para o outro lado. Então, fica massa vezes a gravidade, né? Positivo, que eu passei para o outro lado, menos 10, que o 10 eu também passei para o outro lado, para o lado direito da equação. Então, N é igual a massa, que é 5 quilogramas, né? Vezes 10, que é a aceleração da gravidade, e 50. Menos 10 newtons, que é a força que eu passei ali para a direita. E aí, 50 menos 10, eu tenho a normal 40 newtons. Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Deu? Nada. Então, seguindo. Então, vamos para uma conceitual também, porque cai bastante conceitual de dinâmica. Vamos observar aqui, olha. Quando a força resultante que atua sobre um corpo, ela é nula, né, força resultante igual a zero. O que nós podemos afirmar? Vamos olhar as nossas opções. Então, quando a força resultante é igual a zero, eu posso afirmar que a aceleração vai ser constante? Tá certo ou Não, tá errado? tá errado. Tá errado. Por quê? Porque se a força resultante é igual a zero, logo eu não tenho aceleração, né? Força resultante. Lá na segunda lei de Newton, não me diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Mas se a força resultante, eu estou te afirmando que esse sistema está em equilíbrio e que ela é igual a zero, provavelmente nós não temos ali aceleração, né? A gente pode ter o quê? Vamos olhar a letra B, então. Velocidade será constante? Pode ser, eu acho. Vamos guardar a letra B, então. Letra C, movimento será uniformemente variado? Poxa, se eu estou falando, de novo, como a letra A, que a força resultante chegou a zero, qual que é a característica do MRUV? Eu tenho uma aceleração, né? Então, também provavelmente está errado. Letra D, velocidade vai ser igual a zero? Bom, né, a gente guardou a letra B ali. Velocidade será constante. Quais situações que a força resultante é igual a zero? Temos duas situações. Quais são elas? Primeiro, meu corpo ele pode estar em repouso ou MRU, né, movimento retilíneo uniforme. Ou seja, qual a característica do movimento retilíneo uniforme? Letra B, sua velocidade será constante. Beleza? Tranquilo? Acho que essa daqui tá bem tranquila. Vamos mais uma aí de conceitual, né? Vamos julgar as informações aqui abaixo. Vamos lá. Letra A, vamos observar cada uma delas. Se um corpo, sob a ação de várias forças, está em equilíbrio, então esse corpo só pode estar em repouso. E aí, tá certo? Só pode estar em repouso? Acho que Só pode estar, né,
Vamos ver lá. Letra B. Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso quando não existe nenhuma força atuando sobre ele. Também não, porque a gente está com uma força. Todo objeto vai ter uma força, né, atuando sobre ele, né? Exatamente. Porque, assim, olha, ele está dizendo aqui na letra B que só pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se eu não tiver nenhuma força, e isso é incorreto. Porque vão ter forças atuando sobre esse corpo. Ela pode ser a força resultante igual a zero? Pode, porque essas forças, quando você somar elas, elas podem se anular. Mas que existe força, existe. Né? Então está incorreto. E a letra C? Um objeto sobre a ação de várias forças, olha aí, olha, bem parecido com a A, está em equilíbrio, isso significa que ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Aí, sim, né, gente? Qual que é a diferença da C para A? Porque na letra A, fala que só pode estar em equilíbrio se tiver em repouso. E tá errado, não é só quando tiver em repouso. Eu falei para vocês, equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Então pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Beleza? E existem sim forças atuando sobre esse corpo. Sempre. Né? Porque isso parte do princípio básico da dinâmica. Preciso ter o quê para ter movimento? Preciso ter força. Deu para entender? Beleza? Posso seguir aqui? Pode. Beleza. Tranquilo, então. Correta a letra C. Vamos mais uma aí de vestibular, né? Unespar, Paraná. Um corpo com massa de 5 quilogramas, ele vai ser lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade de 40 metros por segundo. Determine, né, o valor, o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento. Para quê? Para esse corpo parar em 20 segundos. Ora, eu vou ter que usar a minha equação horária da velocidade. Beleza? Vai ter que usar por quê? Porque primeiro eu tenho que descobrir a aceleração desse corpo, para depois aplicar segundo a lei de Newton e ver aí qual vai ser o valor da força que vai fazer ele parar nesse tempo de 20 segundos. Então eu vou lá nas equações do meu movimento retilíneo uniformemente variado, porque eu vou ter que ter aceleração, eu tenho que achar essa aceleração, e vou aplicar, então, as informações que eu tenho no problema. Velocidade é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Né? Eu quero parar ele em 20 segundos, então a velocidade final é igual a zero, porque eu vou querer parar. Velocidade inicial ele me deu no problema, 40 metros por segundo, mais a aceleração, que eu quero saber, vezes o tempo, em 20 segundos. Então, a aceleração, ela vai ser igual ali, 40 dividido por 20, que vai dar aí 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, professora, mas deu negativo. O que esse sinal de negativo ele quer me dizer ali, fisicamente? Que você está retardando o movimento, né? Que você está querendo parar, você vai o quê? Desacelerar. É um movimento retardado, mas isso não interessa no problema, porque eu quero saber só o módulo da força. Então, é só para você saber o sentido ali do movimento. Mas a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, e pronto, é isso que me interessa, para aplicar a segunda lei de Newton. Aí eu vou aplicar a segunda lei de Newton, porque eu quero saber a força, né, que fez ele parar ali em 20 segundos. Força é igual a massa vezes aceleração. Força é igual a 5 quilogramas que ele me deu de massa, vezes, achei a aceleração ali que parou em 20 segundos, que é 2 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes 2, achei a força, 10 newtons. Alguma dúvida nesse problema? Não. Não? Professor, Beleza. Oi, pode falar. na dinâmica, quando der aceleração,
e misturando com o tempo, vai sempre envolver essa fórmula. Então, aí depende do problema, né? Por exemplo, você vai ter que, é igual eu falei na última aula, né? Cada problema ele vai ter um jeito de se resolver. É muito difícil na física eu falar assim, sempre vai ser assim, porque na física sempre ou nunca é uma palavra muito séria. Então, assim, você vai ter que olhar o problema. Para resolver problemas de movimento e cinemática, você vai ter que lembrar que eu tenho 2 tipos de movimento, lembra? Movimento retilíneo uniforme, aí você tem lá as equações do movimento retilíneo uniforme. Se eu tiver aceleração, eu já tenho movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que é, no caso, essa equação que a gente usou no problema agora. Então, você sempre vai ter que interpretar o problema. Nesse, a gente tinha como saber por quê? Porque envolvia aceleração. Eu precisava aplicar a segunda lei de Newton, né? Eu precisava achar aceleração, né, em que esse corpo ele pararia em 20 segundos. Né? Então, eu precisava achar, porque ele me pedia força. Né? Então, eu sei que para achar aceleração, eu tenho que usar essa equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para cada problema, você vai ter que interpretar, né, e utilizar aquilo que você aprendeu. Então, o que eu sugiro quando estiver envolvido no problema? A cinemática, né, e a dinâmica. Você anota primeiro as informações que o problema te deu, e sempre a dica é o seguinte: olhe se vai ter aceleração ou não. Se não tiver, usa movimento retilíneo uniforme, né, porque não tem aceleração, velocidade constante. Se você viu que tem a necessidade da aceleração, que você vai ter que aplicar força igual a massa vezes a aceleração, utilize as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, que tem aceleração. Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Obrigada. Então, nada. É porque, assim, é difícil realmente falar assim, poxa, utiliza essa daqui para tudo. Não tem como. Você vai ter que ver realmente o que o problema está te pedindo. Mas essa dica que eu dou, eu acho que dá para você se virar na hora de resolver. Né? Poxa, primeira coisa, eu vou ver, tem aceleração? Vou utilizar uniformemente variado. Não tem aceleração. Retilíneo. Né? Geralmente, quando envolve a segunda lei, que eu vou ter que fazer força igual a massa vezes aceleração, vai ter aceleração. Logo, aí sim eu vou ter que utilizar essas do movimento uniformemente variado. Então, prosseguindo. Vamos aí uma questão do unificado aqui do Rio de Janeiro. Dentro de um elevador, nosso elevador é muito comum, mas cai demais, sempre. Então é bom prestar atenção aqui, ó. Um objeto, nós temos aí um objeto de peso de 100 newtons, ele está apoiado sobre uma superfície. Esse elevador, o que está acontecendo? Ele está descendo e freando com uma aceleração ali vertical para cima de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Durante o tempo de frenagem, que ele está descendo e freando, a força que sustenta o objeto vale em newtons. Então, que força que ele quer aqui? Força de contato, né? Com a superfície. Força que sustenta o objeto, força normal. Aí te dá lá as opções: 101 newtons, 99 newtons, 110 newtons, 90 newtons ou 100 newtons. Você vai pegar seu caderno, quando você for fazer as anotações dessa aula, e vai anotar essa dica, aí sim, para todos os problemas de elevador. Que é muito, vai te ajudar bastante para entender o movimento que eles estão fazendo, né? Então, parênteses aqui para essa anotação, você vai ver que esse elevador ele vai estar em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme. Então, como eu falei lá no início, se as forças estão aplicadas sobre o mesmo objeto, a normal vai ser igual a peso. Beleza, tranquilo. Caso tenha aceleração, o que vai ocorrer com a força normal e com a força peso nesses problemas? Você vai anotar lá. Se ele estiver subindo, acelerado, né, então a aceleração dele vai estar para cima,
A normal, ela vai ter que ser o quê? Maior do que a peso. Aí você vai ver se você vai encontrar lá no seu problema, assim, porque você vai ver se você vai acertar ou não. A normal tem que ser maior do que a peso se no problema esse elevador ele estiver subindo acelerado. Se ele estiver subindo, freando, subindo, retardado, a aceleração vai estar para baixo e a normal ela tem que ser menor do que a peso. Se ele estiver descendo retardado, que é o nosso probleminha aqui, para eu saber que está correto, a aceleração vai ser para cima e a normal vai ser maior do que o peso. Então, aqui a gente vai ter que encontrar um valor da normal maior do que o peso para estar correto. E se ele estiver descendo acelerado, com a aceleração ali para baixo, a normal vai ter que ser menor do que a do peso. Beleza? Então, depois vocês anotem aí no caderno essas dicas, porque assim você vai saber se você acertou ou errou os problemas. Aí a gente volta para o nosso problema. A gente vai aplicar, então, segundo a lei de Newton, por quê? Porque tem aceleração nesse problema. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quais forças atuam ali no elevador? Eu tenho a normal, que é a que eu quero, que é de superfície daquele objeto que está em contato com o elevador, menos a peso, né, do objeto ali que está no elevador. É igual a massa vezes a aceleração. O que é a força-peso? Massa vezes gravidade. Então, normal, que é a que eu quero, que está para cima, positiva, menos a peso, que é massa vezes gravidade, é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Isolo a normal, ela é igual a massa vezes a aceleração, mais massa vezes a gravidade. Coloco o meu M, que é a massa, em evidência. Normal é igual a massa, coloquei em evidência, então, entre parênteses, fica aceleração mais gravidade. Agora, é só substituir os valores que me foram dados no sistema. Normal é igual a 10 kg de massa, entre parênteses, aceleração, né, 0,1 metros por segundo ao quadrado, mais a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, né, fazendo a multiplicação, nós temos aí 10 vezes 10,1 é igual a normal, a gente achou ali 101 newtons. O que isso significa fisicamente? Vamos ver ali se a gente acertou na nossa colinha ali, ó. A normal aqui é 101, a peso, no caso, vai valer, deixa eu ver aqui quanto que é a massa. Não tá voltando? Aí. Quanto que é a massa aqui? Ele não considerou, ele falou peso normal, né? Ele falou já o peso direto, 100. Então, beleza. Eu achei, então, a normal 101, né? E o peso, ele falou que é 100 newtons. Segundo a minha colinha, descendo retardado, que é o nosso movimento, né, do elevador, a normal é maior do que a peso. E por 1 newton, realmente eu verifiquei o quê? Que a força normal, ela é maior do que a força peso. Deu para entender o probleminha do elevador? Tranquilo? Alguma dúvida? Sim, deu para entender. Beleza, então. Então, gente, o elevador é interessante vocês fazerem, né? Porque realmente, com certeza, tem toda certeza do mundo, vai cair aí em algum momento. Então, é bom essas dicas. Mais um exercício clássico, né? Terceira lei de Newton aqui, e é um exercício clássico também. Sempre aparece em algum momento. Vamos olhar aí na Universidade Federal de Pernambuco. A figura abaixo, ela mostra 3 blocos de massa. O bloco MA vai valer 1 kg, o bloco B vai valer 2 kg e o bloco C vai valer 3 kg. Os blocos, eles vão se mover em conjunto. Por quê? Porque vai ter uma força ali de ação constante na horizontal que vai empurrar a galera toda, todos os 3 blocos, né? E ela tem um valor, que é 4,2 newtons. Vamos desprezar o atrito, porque, por enquanto, nessa aula de hoje, eu ainda não conheci a força de atrito. Qual vai ser o módulo da força resultante no bloco do meio?
no bloco B. Então, vamos lá. Então, a gente tem que resolver aqui. Isso aqui, claramente, a terceira lei de Newton é uma força de ação que vai empurrar todo mundo e vão ter forças de reações por causa dessa força de ação. Primeira coisa que eu faço num problema desses. Diagrama de força. Então, vou desenhar cada uma força aplicada no corpo de cada bloco. Lá no bloco A, qual força eu tenho? Aquela que eu empurrei os blocos, uma força de ação, e nós vamos ter F de A, que é uma força de reação, né? Que B, o bloco B, faz em A, devido a essa força F que empurrou todo mundo. Beleza? E na vertical, a gente tem a normal, que é a força de contato da superfície, que vai se anular com a força peso para baixo. Tranquilo? Bloco A, beleza. Bloco B, eu vou ter FA, que vai ser a força de ação que o bloco A faz em B, e a força F de C, né? Uma força de reação de C em B. Beleza? Na horizontal. E na vertical, normal, de contato e peso que se anulam, porque estão sobre o mesmo corpo. E o último bloquinho, né, o bloco C, nós temos F de C, que é a ação de B em C, devido àquela força que empurrou todo mundo, e não temos força de ação, porque não temos mais nenhum bloco. Beleza? Então, só temos ela na horizontal. E na vertical, de novo, normal, de contato, se anula com o peso. Beleza? Tranquilo? Para desenhar essas três? Professora, eu só não entendi Oi. por que que no bloco A tem a força de reação FA e não a força de reação FB. Tipo assim, levando em consideração a lógica do bloco B, aí tem a força de reação C, né? FC. Por que que não tem a força de reação do bloco B no bloco A? Então, no caso, no bloco A, essa primeira força Fzão, ela é a força de ação que está agindo sobre todo o sistema. Então, lá no bloco A, eu tenho essa força Fzão que empurra, e a força de reação sobre ela vai ser, no caso, essa força FA, que é a força de reação de B devido a A. Eu podia chamar essa força, eu acho que é porque talvez eu também poderia chamar essa força de FB em A, né? Botar tipo assim, Fzão e um Bzinho aqui em A. Talvez isso confunda a cabeça de vocês. Mas ela é simplesmente uma força de ação que B faz em A. Eu poderia chamar ela de F de B e A. Entendeu? Não teria problema nenhum. Desde que você entenda que é uma força de reação que B faz em A. Você consegue entender isso? Ou não consigo entender nada? Sim, não. Agora eu entendi. Eu achei que Eu essa posso força chamar, eu era posso chamar ela, força entendeu? do bloco A. Então, agora eu entendi. Se para você, se for melhor, você pode ir lá no seu caderno, você bota assim, F de B em A. Se para você for melhor. Entendeu? Desde que você Entendi. entenda que é uma força de reação de B em A, porque ela é realmente uma força de ação de B em A. Entendeu? Ah, É só porque eu quis chamar. Na verdade, ele, não foi eu, porque talvez eu colocaria também força de B em A. Mas ele quis chamar apenas de força A. Mas desde que você entenda que é a força de reação que B faz em A, você pode chamar ela do jeito que você quiser. Entendeu? beleza. Então, beleza. Então, voltando aqui. Aí eu desenhei todas as forças, tranquilo. Vou fazer um sisteminha, né? Que, na verdade, eu quero o quê? Força de B, que está lá no bloco do meio. Então, eu vou fazê-la, vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante no bloco A? Eu vou ver meu desenho lá, eu tenho o quê? F menos FA, beleza? É igual a massa de A vezes a aceleração. Lá no meu segundo bloquinho, eu tenho F de A menos F de C, igual a massa vezes a aceleração, massa de B. E a minha última equação, eu só tenho a força C aplicada, né? Não tenho mais força de reação, né? No último bloco, eu vou ter, então, que a resultante é F de C igual a massa de C vezes A. Vou somar o meu sistema, né? Então, eu vou, né, somando, eu consigo simplificar algumas forças, né? Eu vou diminuir ali.
eu acabo encontrando aí um sistema que me diz que Fzão aplicado é igual à soma de todas as massas, MA mais MB mais MC, vezes eu botei o A em evidência, que é o da aceleração. Beleza até aqui? Né? Só faço uma soma de sistemas, beleza? Eu tenho o valor de Fzão, 4,2 newtons, então eu posso ali, e tenho as massas também, eu vou substituir os valores. Então, substituindo as massas, né, do bloco A, do bloco B, do bloco C e a força Fzão, eu tenho uma aceleração de 0,7 metros por segundo. Mas eu quero aceleração? Não, eu quero, lembrando que eu quero a força em B, mas eu preciso achar aceleração. Por quê? Agora eu vou pegar cada equação ali que eu montei de sistema, né, sabendo a aceleração, eu vou conseguir chegar na força em B. Então, primeiro eu encontro a força A, lá da minha primeira equação, né? A gente tem aqui, ó, a nossa primeira equação, e vou substituir a aceleração que eu encontrei. Então, F menos FA é igual a massa de A vezes a aceleração. 4,2 menos F de A é igual a 1 kg, que é a massa do bloco A, vezes a aceleração que eu acabei de achar, 0,7 metros por segundo ao quadrado. Isolando FA, eu acho aí 3,5 newtons, beleza? Vou pegar também a minha terceira equação, né? O F de C, e vou também substituir. F de C é igual a massa do bloco C vezes A. Massa do bloco C, 3 kg, vezes A, 0,7 metros por segundo ao quadrado que eu achei. Poxa, acho também a força que age em C, 2,1 newtons. E, finalmente, eu vou achar a força do bloco do meio, né? Qual que é a equação do meio lá? Não é F de A menos F de C é igual a MB vezes A? Então, eu vou aplicar segundo a lei de Newton, a minha força resultante. Por quê? Porque eu botei F de B aqui direto. Porque F de B nada mais é do que F de A menos F de C, né? Que atuam ali no corpo, ali no bloco B. Só coloquei direto F de B, que é o que eu quero saber. E o que é F de B? É, então, o F ali de A menos o F de C. 3,5 newtons menos 2,1 newtons. Então, o FB, eu encontro aí 1,4 newtons, finalmente, era o que eu queria saber. Então, eu fiz um sistema das forças resultantes atuando sobre cada bloco. Depois, eu achei a aceleração, né, diminuindo, né, as equações desse sistema. E depois, eu achei a força A e a força C. Por quê? Porque a força B, na verdade, ela é o quê? É a subtração da força A menos a força B, né, que atua sobre o bloco B. Deu para entender isso aqui, gente? Alguma dúvida? Se perder em algum lugar aqui desse problema? Não, não perdi, professor. É bem. É por partes, né? Bem por Pegando parte. mesmo que você fixa, mas deu para entender, sim. A senhora É, explicou eu bem. recomendo vocês refazerem esse daqui, né? Porque como ele é por partes, realmente, né? Para vocês entenderem também como é que diminui o sistema. Então, depois vocês dão uma revisada. Espera aí que eu vou voltar aí com vocês. Vocês dão uma revisada que é bom para fixar a ideia de como resolver esse tipo de problema. Tirar o compartilhamento aqui. Então, gente, tranquilo então a aula de hoje, né? Alguma dúvida ficou aí para trás ou deu para entender mais ou menos a ideia aí das leis de Newton? Deu para entender, sim, professora. Então, beleza. O que eu vou fazer então? Vou colocar para vocês a segunda lista, né? Que vai ser sobre leis de Newton no sistema. Vou colocar o gabarito da primeira. E aí, qualquer dúvida, vocês me procurem aí, né, no WhatsApp. Todo mundo sabe que eu fico online aí. É só me chamar lá para tirar dúvida. E eu vou ver se na próxima aula eu trago um roteiro do FET, né? Para quem não conhece, que está chegando agora
que é a simulação, para vocês poderem também fazer um pouco aí de experimento, né, sobre leis de Newton. Aí eu vou ver se eu acho uma simulação no PhET e um roteiro para a próxima aula, beleza? Então, gente, é isso por hoje, né? Até a próxima aula. Obrigada aí a presença de quem esteve comigo aqui até o final. E um beijo para vocês. Obrigada a você. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Então, tchau, tchau. Boa noite, obrigada.